Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está esperando uma avalanche de Deus aqui nessa noite? Eu tenho certeza que Deus nos abençoará aqui nesse lugar. Queridos, eu estou muito feliz com Jesus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus, quem tem sido o mentor do nosso ministério. Quero agradecer ao pastor Cizino, ao irmão Reuel, a todos aqueles que acreditaram no nosso ministério. Estou feliz em retornar aqui pelo 3º ano. Estou feliz em ver aqui o pastor Abílio, meu amigo, companheiro. Quem sou eu para pregar perto dele, irmão? Hoje vocês vão ter que se contentar com um revolvinho 22, mas depois de amanhã vem uma metralhadora aí pela frente. A irmã Lana Roda, é um prazer conhecê-la. Já conheci a sua mãe, seu esposo. A todos os que estão aqui, é um prazer tê-los aqui. Eu quero que essa plataforma me ajude em oração. A parte mais difícil do pregador não é aqui, é para cá. Se vocês me ajudarem a dar glória a Deus, a tampa da chaleira vai voar lá para cima essa noite aqui. Amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abre ela comigo aí no livro dos Atos dos Apóstolos. Estou aqui vendo o irmão Mateus Yenser. Quando eu vi subir aqui ao púlpito, eu fiquei muito emocionado. Para os irmãos que não conhecem, não sabem, há 3 anos atrás, eu já pregava há 2. Eu estava pregando numa cidadezinha bem no interior do Paraná, com umas 3.000 pessoas apenas. 3.000 pessoas, a cidade, não era a igreja. Tinha lá tinha Pedro, Tiago e João na igreja. E naquele culto entrou o irmão Mateus Yensen, e ele me viu pregar, e acreditou em mim, falou: vou te levar para Curitiba. E me botou pregando na Rádio Marumbi durante 30 dias. Deus abriu as portas do ministério. Muito obrigado pela sua vida, viu, irmão Mateus? Abra as vossas Bíblias agora, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17... e o versículo de número 6. Só Deus sabe como é que está o meu coração aqui, irmãos. O pastor Cizino pediu para que eu ficasse até o final da festa. Cadê ele? Cadê meu pai? Deixa eu falar olhando para ele. Não sei, cadê ele? Está lá, meu pai. Só o sangue do Cordeiro, meu pai. Estou embarcando amanhã à noite para a Europa. Estou pregando na Inglaterra, na Suíça e em Portugal. Estou com a passagem na mão. Meu Deus, eu estou dividido aqui, irmão. Estou entre a cruz e o punhal. Aqui dentro é tão gostoso, é tanta glória. Qualquer pregador do mundo teria a maior honra de pregar aqui. Mas, abra sua Bíblia, Atos 17, capítulo 17, versículo de número 6. Todos encontraram? A parte B do versículo diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vou repetir a leitura. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Amém, povo do Senhor? Os que estão sentados podem ficar de pé comigo para fazermos uma oração. Coloque a sua Bíblia no banco ou do lado de alguém. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Veja se ele ainda está vivo aí. Filho, me dê aquele solo aí para eu orar. Aquele solo. Aleluia. O irmão está vivo? Diga para ele: esta noite será uma noite memorável aqui, porque Deus fará um milagre na sua vida. Deus que faz os céus tremerem, Deus que conhece a terra. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite que mande sobre este lugar uma apoteose pentecostal. Pai eterno, eu quero que todos os demônios que vieram das profundezas do inferno contra esta noite, que batam em retirada agora. E eu quero, Senhor, que o Senhor envie aqui ao nosso auxílio nesta noite a presença de 100 serafins, 100 anjos de fogo que te assistem diante do seu trono. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo neste lugar. Senhor Deus, manda o teu poder nesta noite, para a honra e para a glória do seu eterno nome. Amém? Os que têm um lugarzinho para se assentar, tomem o seu assento. Muito obrigado, filho. Aleluia. Queridos gideões, missionários da última hora, amados em Cristo Jesus, obreiros do Senhor, você que nos ouve na sua casa, Deus tem colocado no meu coração nesta noite uma palavra forte, abençoada e abençoadora. Eu não sei se você vai conseguir ficar com esse sorriso nos lábios até o final da mensagem, mas eu não estou muito preocupado com você, não. Estou preocupado em ver o que é que Deus fará aqui no coração daqueles que são sinceros.
Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, eu fico emocionado, porque o livro todo é um livro das missões. Quem ama a obra missionária deve conhecer o livro de Atos dos Apóstolos, conhecer as suas ricas histórias, os seus personagens brilhantes, os seus protagonistas principais. Em suma, o principal protagonista deste livro, pastor Edivaldo, não é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Graças a Jesus por isso. Quando eu abro a minha Bíblia, em qualquer um destes capítulos, eu tenho inspiração para falar de missões. Mas esta tarde, enquanto eu estava no hotel orando, ainda pedindo a Deus uma mensagem para esta noite, o Senhor me levou para 3 capítulos deste livro. O capítulo 16, o capítulo 17 e o capítulo 18, que nos fala aqui sobre a segunda viagem missionária do grande homem de Deus, apóstolo Paulo. Queridos, estas viagens de Paulo aqui nestes 3 capítulos, viagem esta que o fez percorrer vários lugares da terra nesta época. Paulo estava ansioso por pregar o Evangelho na Ásia, mas o Espírito do Senhor Jesus não permitiu que ele fosse até a Ásia. Então Deus tocou no coração de Paulo para que ele descesse a Troas. Estando ele acompanhado com seu irmão Silas, descendo a Troas, o Espírito do Senhor, em uma visão, mostrou a ele um homem da Macedônia que carecia de ajuda e disse: Paulo, passe a Macedônia e nos ajude aqui. Paulo instintivamente e espiritualmente atendeu aquele convite de Deus e desceu agora para a cidade de Filipos, uma das principais cidades da Macedônia. E quando Paulo entra dentro daquela cidade e começa a ministrar o Evangelho de Cristo, coisas começam a acontecer. E depois do que eu vi Deus fazer na vida do apóstolo, na vida dos seus discípulos, aqui dentro deste livro, eu senti inspiração para pregar esta noite. Sabe o que é que Deus disse ao meu coração? Eu percorri esses capítulos aqui e uma palavrinha me chamou muita atenção, a palavra perturbadores. Paulo e os seus discípulos foram chamados de perturbadores do povo, desordeiros da ordem social. Paulo e os seus discípulos foram chamados de agitadores aqui na palavra, no original do grego. E enquanto eu li, eu dizia: Deus, o que é que tu queres que eu fale esta noite? O Senhor me deu um tema lindo. O Senhor disse: fale para o meu povo que todo missionário é um agitador do meu espírito na terra. Aleluia! Eu quero aqui hoje falar sobre os agitadores de Deus que percorrem a face da terra. Não, por gentileza, você que é um exímio repórter do inferno, não queira colocar palavras na minha boca depois. Eu estou falando aqui sobre agitadores, não bagunçadores. Eu não estou aqui falando de pessoas que deturpam e que ignoram e que agem apenas momentaneamente, que agem como meninices. Não, eu estou falando de homens e mulheres que serão usados por Deus com autoridade e com poder tão grande que agitarão as águas deste grande mundo, para que a glória de Deus desça sobre a face da terra. Amados, no mundo em que nós vivemos existem 2 tipos de pessoas: as pessoas que influenciam e as pessoas que são influenciadas. Eu e você pertencemos a um desses 2 grupos. 80% da população mundial pertence à categoria dos que são influenciados. São verdadeiros Marias vai com as outras, não conseguem ter um objetivo próprio na vida, se espelham em outras pessoas, se espelham em artistas de TV, se espelham em heróis. Mas existem os outros tipos, que são os 20%, que são aqueles que têm um objetivo na vida e que não aceitam viver seguindo apenas aquilo que os outros já fizeram. São pessoas que querem fazer algo para mudarem a sua história e para mudarem o seu mundo. Eu não estou diante de uma plateia qualquer aqui, eu estou diante da nata da Igreja de Deus no Brasil. Eu estou aqui diante de pessoas que não serão influenciadas, mas pessoas que influenciarão este milênio novo debaixo da autoridade e da graça de Deus. Quantos querem influenciar uma vida aqui nesta noite? Então diga: Jesus, eu quero influenciar. Mas agora preste atenção, amados, estes agitadores estão em todos os ambientes. Existem agitadores cristãos, que são homens e mulheres que Deus usará com poder neste presente século e que já tem usado. Existem outros que eu coloco o nome deles de agitadores, porque são pessoas comuns na terra, comuns entre aspas, é verdade, pessoas que são dotadas de uma capacidade que lhes são peculiar, pessoas que mesmo não sendo cristãs, aconteceram no país, aconteceram no mundo, conquistaram seu espaço. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu falar de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé?
Sim, esse jogador de bola conseguiu fazer com que o mundo inteiro se curvasse diante dos seus pés, porque quando estava com a bola nos seus pés, ele fazia uma multidão no ginásio e no mundo vibrarem. Ele era um agitador, mas não era um agitador de Deus, infelizmente. Não somente ele, mas outros passaram por esta terra. Quem já ouviu aqui falar dos Beatles, o caso de John Lennon, um cidadão com a capacidade incomum de versejar, de fazer poemas que tocaram o coração dos homens, com uma música que sempre fez sucesso, aquela música Imagine. Se você pegasse a letra daquela música, Deus tinha que ter dado aquela música para um crente ter gravado, porque aquilo é uma mensagem de paz e esperança. Mas mesmo John Lennon não tendo a graça de Deus, ele tinha este talento de ser carismático e de conquistar as pessoas. Ele marcou a sua época, mas foi apenas mais um agitador que passou. Todos os domingos no nosso país, centenas de pessoas e até mesmo milhares de cristãos se curvam diante da sua TV para verem as palhaçadas do programa do Gugu e do Faustão. Eu sei, meu irmão, que você diz: pastor, não dá para desligar, porque é muito engraçado. Eles conseguiram conquistar o meu coração. Eu quero te dizer uma coisa: eles têm o carisma dele, eles têm a sua influência, eles influenciam e colocam tanta besteira na nossa frente que muitas pessoas são aprisionadas por isso. Mas se houver alguém aprisionado aqui hoje nisso, nós vamos orar para Jesus te expulsar esse mal, porque coração de crente não foi feito para se empolgar com historinha mentirosa de TV. Coração de crente foi feito para se empolgar com a graça e a glória do poder do Evangelho. São agitadores, mas não são agitadores que Deus quer. Olha, quem aqui nunca ouviu falar de Luiz Inácio Lula da Silva? Sim, aquele cidadão barbudo que a mídia, entre aspas, o chama de ignorante. A mídia, entre aspas, o chamava de um homem rude. Ele que veio de uma família pobre e conseguiu conquistar uma nação inteira com seu partido, o PT. E muitas pessoas, durante a década que o PT fez muito sucesso, colocavam barba. Estou até vendo o senhor não é do PT, já foi, não sei se é, mas usa barba, como ele. Ele marcou a sua época com todo o jeito dele. Ele tinha uma estrela que brilhava, um agitador na política, isto era ele. Mas infelizmente é apenas mais um agitador que passou pela história, e daqui uns dias alguém poderá esquecê-lo. Nesta noite eu quero falar sobre os principais agitadores do mundo, aqueles que marcaram a história. Quando passarem aqui serão lembrados lá na eternidade com Deus. Os agitadores de Jeová. Olha para o irmão mais bonito que estiver do seu lado e diz: eu sou um agitador. Aleluia! Eu quero ver quantos agitadores nós temos aqui, porque a minha Bíblia diz que um anjo agitador sozinho descia e curava as pessoas. Os agitadores aqui vão curar nesta noite, para a honra e glória de Jeová. Aleluia! Mas prestar atenção, eu encontrei alguns agitadores no clã de Jeová. Eu encontrei Martinho Lutero, homem de uma sabedoria tremenda, homem de uma coragem invejável, que enfrentou o Papa de sua época, enfrentou o clero romano de sua época e começou a agitar as águas com Deus, e começou a pravejar para todo mundo saber que o justo viverá da fé. O justo não precisa pagar para comprar o seu perdão. Ele sabia que o perdão do justo já estava garantido na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus Cristo, que também foi um grande agitador. Ora, quem aqui nunca ouviu falar de John Wesley, que agitou a Inglaterra, de Moody, que agitou os Estados Unidos da América? Quem nunca ouviu falar de Charles Finney, que um agitador da santidade? Finney nem era pentecostal como eu e você, mas todo lugar onde ele chegava, as pessoas olhavam para ele e tinham que se jogar no chão, pastor Cizino, porque a santidade dele era tão grande que agitava os corações. O que agita uma plateia não é a voz rouca do pregador. O único que pode agitar a plateia aqui é a presença miraculosa do Deus que fez os céus e a terra. Amados em Cristo Jesus, eu estou falando destes homens. Eu estive em lugares onde eles passaram. Eu estive pregando lá em Worcester, nos Estados Unidos da América, que foi a cidade de Moody, e eu pude ver ali impregnado nos rostos das pessoas. Quando perguntava por Moody, todos conhecem a história dele, homens de Deus que passaram. Mas amados, eu tenho uma notícia para você: todos estes que eu citei aqui passaram. Olha para o seu irmão e diga: passaram. É bom falar de Pedro, mas Pedro passou. É ótimo relembrar os milagres de Paulo e Silas, mas eles se foram. Nós somos a igreja dessa atualidade. Deus quer levantar um agitador nessa noite aqui. Um agitador que tenha coragem. Coragem de falar a verdade, doa quem doer, custe o que custar. Coragem para defender o seu evangelho até debaixo d'água. Coragem para ser pentecostal chamado de doido, daquele que quando dá glória a Deus pula, salta, grita, planta a bananeira, fala em língua estranha. Deus está te procurando.
Agora, ser um agitador não é nada fácil. Eu vou te falar de alguns que marcaram este século. Pastor Billy Graham agitou os 4 cantos da terra com um evangelho simples, mas eficaz. Pastor Paul David Yang Shu agitou a Coreia do Sul todinha. Pastor Cláudio Freison agitou a Argentina. Benny Hinn, quem já ouviu falar do pastor Benny Hinn, está agitando a América do Norte. 127 países ouvem a voz daquele homem. E eu tive a tristeza, pastor Cizinho, de ler uma revista lá na América. Perguntaram a ele: por que o senhor não vai mais ao Brasil? Sabe o que foi que ele disse? Para a tristeza nossa, a igreja do Brasil fechou o coração para o meu ministério. Eu li alguns livros de alguns teólogos aí que se dizem ser donos da verdade, que nunca tiveram uma experiência com Deus, e quando aparece alguém com uma experiência, querem dizer que é mentira, querem dizer que é meninice. Esses homens um dia vão acertar a conta com os deuses do céu, amado. Um dia vão ter que dar conta de tudo isso. Homens que fizeram e fazem a diferença. Agora, aqui no nosso Brasil, Deus levantou uma comunidade, um grupo para agitar as águas do Brasil. Se chama Gideões Missionários da Última Hora. Pode se levantar o demônio que quiser se levantar, irmão, vai ter que cair por terra, porque este trabalho foi levantado pelo próprio Deus. Eu caminho hoje pelo país inteiro graças aos Gideões. Me chamam por aí de mascote dos Gideões Missionários, e eu com muito orgulho bato no pé e digo: sou mesmo, sou o menorzinho, sou o que prego menos de todos, mas eu sou feliz com o meu Jesus porque nasci aqui. Quer ver me deixar irado? É eu passar por alguns lugares e ver pessoas criticarem esse trabalho. Um dia desse eu estive com um cidadão, pastor, como diz o pastor Abílio, não foi o diabo que entrou dentro dele, foi ele que entrou dentro do diabo e endemoniou o diabo. Falou assim para mim: você vai lá naqueles demônios da última hora? Pastor, eu fiquei na carne. Eu olhei para ele, quando eu fui repreender, Jesus: não repreenda ele, deixa que eu acerto com ele depois. Todos aqueles que quiserem fazer a diferença, não esperem tapinhas nas costas. Não espere que alguém vai olhar para você e vai te apoiar pelo que você pensa. Se você quer ser um agitador de Deus, se prepare para apanhar, mas se prepare para ter Deus do seu lado. Eu tenho aqui nesta noite 2 agitadores de Deus, Paulo e Silas. Repitam comigo: Paulo e Silas, agitadores de Jeová. O que esses agitadores fazem? Eles influenciam vidas, eles tocam vidas, eles mudam vidas, eles ganham vidas, eles tiram pessoas da sarjeta e colocam pessoas assentadas nos lugares celestiais, como nós estamos aqui. Agora olha a travessia destes homens. Paulo e Silas agora estavam lá dentro da grande cidade de Filipe e estavam ministrando o evangelho do Senhor. A cidade de Filipe, deixa-me dar aqui para você um pouquinho da história. Era uma cidade conhecida em sua época, era uma cidade pacata até então. Aquela cidade era como o Balneário de Camboriú, tinha um polo turístico ali, só que não eram praias. Havia uma mulher ali que movimentava o turismo da cidade toda. Era uma bruxa, era uma mulher tomada por um espírito de adivinhação. Aquela mulher ali movimentava sozinha a área financeira de toda a cidade. Todas as lojas dependiam dela. Todas as pessoas da cidade que tinham seu comércio dependiam da atuação do diabo na vida dela, porque vinham caravanas de fora para vê-la, para ouvirem ela revelar. Homens importantes da época, prefeitos de grandes cidades da época, iam lá para ouvi-la, para ver as suas revelações. Mães mais ricas que tinham dinheiro chegavam perto dela e diziam: vai ser homem ou mulher? E ela, pelo poder de Satanás, revelava a eles todos. Essa mulher movimentava a cidade toda. A cidade era pacata, todos gostavam dela, todos gostavam de ver toda aquela artimanha de Satanás. Tudo estava muito bem, até que Paulo e Silas entrou dentro da cidade. Amados, onde chega um agitador de Deus, as coisas começam a sair fora do lugar. Quando este agitador tem compromisso com Jeová, é claro. Paulo e Silas entram e começam a ministrar o evangelho. E daí a pouco, eu creio que Paulo pregando, Paulo também tinha o Espírito Santo. E quando ele começava a pregar, começava a revelar também. Deus tomava ele na palavra do conhecimento. E eu creio que na ministração ele dizia às pessoas: você vai passar por isso e por isso, como acontece aqui. Você acontece isso, acontecerá isso e isso na sua vida. As pessoas ficavam maravilhadas, deixaram a mulher de lado e começaram a seguir Paulo. O demônio que estava na mulher ficou com ciúmes. E sabe o que foi que ele fez? Começou a seguir Paulo e começou a profetizar. Não profetizou mentira, ele começou a dizer assim: onde Paulo e Silas iam, ele dizia assim: estes homens são homens de Deus, estes homens levarão a todos até o caminho da salvação. Amados, se fosse para muitos líderes que eu conheço e para muitos pregadores, esse cidadão ia bater no peito e ia ficar todo inchado e dizer: está vendo, até o diabo reconhece a minha atuação. Mas um homem de Deus não se curva diante de chantagem de Satanás.
Não se curva diante de bajulação barata. Não aceita que outras pessoas venham aplaudir a sua vida, sendo que essas pessoas nem cristãs são. Eu não aceito isso. O meu Jesus Cristo disse que no mundo ninguém bateria nas nossas costas dizendo: vocês são os melhores. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Aleluia. Paulo olha para aquela mulher e instantaneamente Deus dentro do coração dele diz: Paulo, expulsa esse demônio agora. Paulo vira para trás e diz: retira-te dela agora. E o demônio saiu. Quando o demônio sai, vem as pessoas: moça, você pode dizer, ler a minha mão, você pode dizer qualquer coisa para mim. Ela: posso. O que a senhora pode dizer? Eu posso dizer que Jesus é a melhor coisa que eu conheci na vida agora. Nem mais nem menos, Paulo me apresentou o caminho. Amados, agora olha o que foi que aconteceu. Quando um agitador de Deus chega num lugar, a situação muda, amados. Eu fico triste quando eu olho para muitos crentes aqui. Quer ver a pergunta que eu vou fazer? Quantos aqui acham que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar o rumo de um país inteiro? Levante a sua mão para eu ver. E aqui atrás, quantos acreditam? Olha para o seu irmão e diz: prepara o lombo agora que nós vamos apanhar. Se uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar o rumo de uma nação inteira, como é que você não consegue mudar nem o rumo da tua casa? Como é que você não consegue mudar nem o rumo do teu ministério? Como é que você não consegue mudar o rumo da sua família? Não consegue mudar o rumo da sua sociedade? Duas coisas estão em jogo aqui, estão em xeque. Ou você está mentindo, ou você está vazio da presença do Espírito Santo. Eu quero crer que não é mentira. Eu quero crer que é um momento de luta que você está passando, está muito vazio do Espírito. Se for isso, eu tenho uma solução para ti. Daqui a pouco Deus vai derramar do céu aqui uma cachoeira de azeite para rebanhar as nossas vidas. Quando Paulo expulsa o demônio, a cidade toda se congestiona. Imagine Balneário Camboriú com as praias secas. Como é que o senhor faria lá? Acabaria a cidade. Imagine Filipos sem a mulher que revela. O comércio paralisou. As pessoas não tinham mais como vender nem como comprar. Paralisou tudo. A prefeitura não arrecadava mais os seus impostos. E quem era a culpa era de quem? Todos olharam para os dois agitadores, Paulo e Silas. Os pretores começaram agora a levantar uma turma irada. Pegaram Paulo e Silas e levaram para fora, para dentro de uma praça, e começaram a indagar e dizer: estes homens estão perturbando a nossa sociedade. E alguém com muito poder de influência começou a dizer: eles estão acabando com a nossa cidade financeiramente. Sabe o que foi que aconteceu agora? Pegaram Paulo e Silas e começaram a açoitá-los. Se você quer ser um agitador, se prepare para apanhar. Se prepare para levar bordoada de onde você menos imagina que vem. Se prepare para apanhar bastante. Mas não desanime, porque os homens te batem na terra, Jeová preenche a sua coroa lá no céu. Não tem problema nenhum. Eu sou novinho, tenho 28 anos de idade, estou pregando há 5 anos. Um dia Deus disse para mim: você vai ter um ministério curto, igual de João Batista. Eu disse: já ganhei de João, um dele teve só 3 anos e meio. Eu já estou com 5 anos. Se eu morrer agora, se paralisarem agora, eu já fiz bastante. Mas não deixo de falar as coisas que Deus manda falar. Não deixo. Meu Jesus querido, quer apanhar? Lá vai Paulo. Apanham sem dizer nada. Quero crer que bateram tanto nos dois que eles apagaram, desmaiaram. E quando os dois desmaiam, alguém chama um carcereiro e diz: carcereiro, leva esses dois homens para o fundo da prisão. Quando levam os dois para o fundo da prisão, estavam desmaiados. Sabe o que é que dizem para o carcereiro fazer? Coloquem os pés deles dentro de um pedaço de pau e prendam eles. Prendam os 2 pés deles nos troncos. E quando eu li isso aqui, Deus me deu uma revelação tremenda. Todo missionário, todo homem e mulher que carrega a palavra da verdade, possivelmente carregarão nos seus pés ferrolhos do inferno. Possivelmente as pessoas vão querer prender os seus pés. Existem nesse país assassinos de profetas, pessoas que calam os profetas de Deus. Mas eu não estou nem aí para eles. Eu quero crer que os profetas de Deus, os agitadores de Jeová, eles são vocês. Soou forte a palavra, mas é assim mesmo. Perseguem os profetas de Deus,
Qualquer pessoa que aparece pregando o evangelho, que comove, um evangelho que toca, você terá alguém para percorrer e correr atrás de você e tentar te assassinar e prender os seus pés, ainda que seja ensanguentado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para ti: ninguém cala um agitador. Ninguém cala um agitador. Quer ver? Quando os dois acordam machucados, os pés presos, as mãos presas, meia-noite. Escute aí. Assim digo eu à minha igreja: dias de prova e luta virão sobre este país, em que muitos profetas terão a sua voz silenciada. Mas não temam a ira dos homens, porque o meu regresso está perto, diz o Senhor dos Exércitos. Agitador de Jeová. Olha para cá. Já estou terminando, porque as horas vão embora hoje. Os pés presos, pastor Cizino. Os pés formosos que anunciam o evangelho. Os pés iluminados pela palavra, presos nos troncos, braços presos. Paulo e Silas machucados. Acordam meia-noite, pastor Abílio. Todo machucado. Paulo olha do lado do pastor Silas. Como é que está? Paulo, dessa vez nós agitamos demais. Mas está bem. Tudo machucado. A perna não dá para andar, o braço não dá para mexer, o corpo está doendo, todos os lombos aqui, o olho não estou enxergando direito, a cabeça está doendo. E a voz? A voz está boa. A voz está boa, está boa. Então vamos cantar. Por quê, Paulo? Porque ninguém para um agitador de Jeová. Mas é meia-noite. E daí, vamos cantar, vamos. Eu não sei que hinos eles cantaram lá. Eu queria ter uma voz boa para cantar um hino aqui agora, para ver que hino que é que eles estavam cantando. Vamos imaginar que eles estivessem cantando um hino da Cassiane. Vamos lá. Vamos lá, Paulo, vamos lá. Tira aí, Ré maior, vamos lá. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fica em silêncio, sei lá, é a hora, não sei do que também. Eu sei que o coro era assim, ó. Então louvo, cante, simplesmente tá chorando, precisando, tá sofrendo, louve. Não importa, louve, porque seu louvor invade o céu. Segura, segura, segura. Segura. Me dá uma cadeira aqui, uma cadeira, me dá uma cadeira rapidinho. Traz aí, pastor, traz aí. Pega uma pra você também, Abílio. Senta aqui do meu lado. Rápido, rápido, pega uma pra tu. Aqui, senta aqui. Paulo escreveu que eu e você somos colocados por espetáculo diante dos homens e diante dos anjos. Paulo e Silas estavam lá na prisão. Eles eram o espetáculo do dia. Lá em cima Deus e os anjos sentados assistindo. Vamos olhar para baixo. Escute, 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 escute. Deus levanta e diz: anjos, eles estão
estão apanhando e estão cantando. Escute o que eles cantam, escute. Olha, Jeová, penso eu, não diz a Bíblia, digo eu. Miguel! Cadê tu? Tu é Miguel, a Bíblia. Miguel, vem voando, Miguel. Cadê a espada? Está preparado? Você só corta demônio. Hoje você vai descer naquela prisão, vai fazer uma coisa que você nunca fez, vai chegar e dar um pulo assim, porque quando seus pés bater no chão, vai ter um terremoto e as cadeias vão cair por terra. Com a tua espada, arranca os grilhões do pé deles. Vai! De Jeová, cadê você? Ninguém pode parar um agitador de Jeová. Somos como um rolo compressor. Se não sair da frente, a gente atropela todo mundo. Sai da frente, crente gelado. Sai da frente, pastor com cara feia. Lá vamos nós. Vamos ficar em... Chicamandoeira Bachuri Bicalabaralabash. Que não achui tu e renestou Kiribi Amamas. Bawadakatastou Kiribi Eplamanara Suribiak. Derash Amarabacandor. Perabachui Camanara Shiribikai. Deus, derrama poder aqui agora. Este irmão aqui de camiseta azul bem forte, mão para cima, faça assim com a sua mão, filho. Camiseta azul aqui, você, esse mão forte. Você não é forte, rapaz, tu é magro, você mesmo. Levante a sua mão para cima. Eu quero um irmão para colocar a mão no coração dele ali, ó. Vai lá. Escute a minha voz. Sabes as dores que tu sente aí neste lugar? A falta de ar, as dores pelas suas pernas e a indisposição. Há uma veia entupida dentro do seu coração. A sepultura estava aberta. Mas diz o Senhor, eu te olhei por dentro e vi que o seu coração agitava com a minha presença. Olha o que é que eu faço. Eu arranco este coração agora e te dou um coração novo. É tempo de me adorar. Paulo André, cadê tu, Paulo André? Cadê os agitadores de Deus? Agitadores que fazem a diferença neste mundo indiferente. Olha aqui para mim agora, todo o povo de Deus. Aqui e lá fora, aqui no púlpito, mão esquerda para cima. Bem alto. Paulo, quando eu terminar de orar, tu canta. Diga comigo, Jesus, coloca na minha mão esquerda toda a minha falta de coragem, porque a partir de hoje quero ser um agitador da tua glória.
para que todos conheçam o seu nome, e por onde eu passar, haja uma marca da tua glória. Fecha a tua mão esquerda, levanta bem. Eu vou contar até 3, tu vai jogar no chão isso aí, porque a partir de hoje, você não é mais igreja. 1, 2, 3, joga no chão, pisa em cima. Meu Jesus querido, Lauriette, de fogo, de glória, de poder, de arrebentar a cara de Satanás. Ei, as duas mãos para cima. Você é um agitador. Quem é um agitador faz assim. Coloque as suas mãos no ombro de alguém do seu lado. Que do céu vem voando. O poder que há na sua vida vai passar para ele agora. Deus, manda poder aqui já. Que saltando muralhas tem uma espada de fogo na mão. Repara. E aqui nessa tribuna, onde estão os agitadores de Deus aí? Receba a Que está do glória. nosso lado, pois ouço os seus passos já neste lugar. Quem estiver triste ele vai alegrar, toda enfermidade ele vai curar. Demônio aqui dentro não pode ficar, pois o varão de fogo acabou de chegar. O agitador chegou aí. Passeia no meio do povo, no meio do povo está. Tem louvor subindo, tem bênção chegando, tem anjos voando pra lá e pra cá. Olha aí, pastor Cidão. Azeite com graça de fogo, caneta de ouro, comigo na mão. Estão adotando todos os perdidos dos crentes remidos da congregação. É crente adorando na igreja toda, a glória na boca é doce como mel. É crente perdido, é Deus respondendo, presente trazendo resposta do céu. É gente saltando, é graça, é poder, é bênção pra mim, bênção pra você. Deus está dizendo, você vai vencer. Abra sua boca que ele vai encher. Quem estava cego agora pode ver a bênção que o anjo já veio trazer. O seu inimigo acabou de perder, pois o anjo de Deus vai tocar em você. Prepara a chave. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Mas se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Levantar a baixar. Agita cristão. Desta vez. Aleluia! Meu Deus. Meu Deus. Varão que passeia no meio da igreja, varão que distribui brasas acesas, vencendo a peleja para o povo seu, enchendo esta casa da glória de Deus. Os seus olhos são como tochas de fogo, suas mãos estendidas no meio do povo. Em grande alegria ele transforma o choro, colhendo suas lágrimas em taças de ouro. Ele é o rei da glória, teu melhor amigo, o seu inimigo não vai te tocar. Demônio na porta vai ter que voltar, está cheio de glória aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Mas se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. Mas se quiser receber, é só glorificar o varão que chegou aqui neste lugar. É glória, aleluia, glória de Deus Jeová. É glória, muita glória, está cheio de glória aqui neste lugar. É glória, glória de Deus Jeová. É glória, muita glória, está cheio
céu. Você está muito calado, irmão. Satanás travou a tua língua, boca de aço, língua de ferro. Deixa Deus te usar para agitar. Pegue na mão do seu irmão agora, Júnior, para acalmar os corações. Ouça aqui, irmãos. Uma notícia para vocês, não sei se é boa, para mim é. Eu viajo amanhã à noite para a Europa mesmo. Eu disse ao pastor Cizinho, já estou com as passagens compradas, mas ele me deixou pregar amanhã cedo aqui. Quem tiver coragem de vir amanhã cedo, eu vou orar para Jesus curar a sua enfermidade. Amanhã Jesus vai fazer milagres aqui, igual o ano passado. Quem estava aqui o ano passado naquela mensagem de José, quando Jesus levantou o menino paralítico? Deus fará coisas eternas aqui. Quantos eu posso contar? Quantos agitadores de Deus acreditam nisso? Pegue na mão do seu irmão agora. Hoje é só abertura. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui amanhã à noite. Depois Deus vai usar esses pregadores. Ei, pregadores que vão pregar, olhem aqui para mim. Lana, Abílio, vocês todos que irão pregar aqui, agitem em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa Deus usar vocês. E o resto o pastor Cizino aguenta nas costas dele. Amém, povo do Senhor? E o ano que vem o pastor Cizino mandou avisar aqui que eu venho pregar aqui de verdade. Nem vem ninguém o ano que vem, pastor, se eu falar isso. Amanhã estaremos, o ano que vem estaremos pregando aqui como pregador oficial. Pegue na mão do irmão. O Senhor diz ao meu coração que existem muitas pessoas sofrendo aqui. Escute. Pessoas que estão sofrendo perseguição por causa do ministério que tem. Pessoas que estão sofrendo por causa do dom que Jesus lhe deu. Estão com os pés amarrados no tronco. Pegue na mão do seu irmão que hoje Deus descerá com bálsamo aqui. Canta, Júnior. Soldado ferido. Pegue na mão do seu irmão, aperte ela. Virá uma unção de cura na alma agora aqui. Você vai ter coragem de catar Satanás pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão, porque Deus te chamou para a vitória. Meu Deus do céu. Aperte os dedos do irmão, aperte. Deus manda um bálsamo agora. Manda um bálsamo sobre as feridas que estão abertas, para que os teus profetas vivam, para que os teus profetas se levantem na terra. Usa o seu filho